Vamos lá para essa aula em que a gente vai falar sobre discursivas, né? Então, a gente tem um outro vídeo aqui no canal. Ih, não está dando certo aqui. A gente tem um outro vídeo lá no canal em que a gente fala sobre umas coisas bem importantes de estrutura da discursiva. Hoje eu não vou falar sobre estrutura da discursiva em si, eu vou falar sobre outra coisa que é muito importante, que é o que você precisa alcançar para ficar muito bom realmente em discursivas, tá? É uma aula extremamente importante. Então, vamos lá. A gente tem um problema muito grave, na no treino, na concepção do treino de discursiva. A concepção do treino de discursiva, ela tem um problema que é, normalmente a gente pensa que é o seguinte, que o concurso ele é uma escada de conhecimento. Então agora eu tenho mais um degrau. Eu tenho um degrau com o Enem, eu tenho um degrau com a prova objetiva, eu tenho outro Enem, outro degrau com a prova discursiva, outro com a prova de sentença e outro com a prova oral. Então, na ideia de muitas pessoas, o concurso ele vai ficando cada vez mais difícil. Isso até tem um fundo de verdade em algumas provas, e principalmente em algumas provas mais do passado. Hoje, se a gente pegar uma questão da FGV feita para o Enem ou para qualquer prova de primeira fase, você vai ver que vai ter aquele enunciado com um caso hipotético gigantesco e cobrando alguns, por exemplo, a última decisão do STF sobre um tema, uma decisão de informativo do STJ sobre um determinado outro tema. No Enem 2024.2, a gente teve na primeira fase, a gente teve na prova do Enem 2024.2 a cobrança de uma questão sobre, sobre o informativo 284 do TST. Era a questão lá de uso do banheiro e tal. Então quer dizer que isso faz cair por terra aquela ideia da existência de um nível de dificuldade que vai aumentando conforme você alcança. E aí é o que eu sempre falo, o que acontece, na verdade, são provas com linguagens. E tem uma linguagem, a prova do Enem tem uma linguagem, a prova objetiva tem outra linguagem, discursiva, sentença, mas o conteúdo está aqui e é o mesmo. Ele abrange tudo isso. Tá? Poderia fazer um desenho melhor? Poderia. Até me falaram para melhorar minha caligrafia aqui nas aulas. Eu estou tentando caprichar nisso aí, tá bom? Mas veja que isso é isso que a gente tem hoje nos concursos. Não é um nível de dificuldade que vai aumentando, mas sim o mesmo conteúdo que cai em todas as fases, cada um com uma forma de linguagem diferente. O Enem até mesmo tem uma forma de linguagem um pouquinho diferente da prova objetiva, mesmo que seja da magistratura estadual. Porque cai tributário e eleitoral na prova da magistratura e não cai no Enem? Não, não é por isso. É porque a linguagem da prova de magistratura é uma linguagem feita para 100 questões e não para 80 questões. Com isso, a prova da magistratura ela tem uma nuance um pouquinho diferente, pensando em nota de corte e não em habilitação a partir dos 70%. Então, isso muda um pouquinho o detalhe de como é aplicada a prova. Mas o que isso tem a ver com discursiva, então? Tem a ver com o fato de que o mesmo conteúdo que você estuda para discursiva vale para a prova objetiva e vale para a prova de sentença. A linguagem que vai ser cobrada de você é diferente. Tá, isso você já sabe. Mas qual que é a questão real aqui? Aí vem o problema da concepção do treino da discursiva. A concepção do treino da discursiva ela está errada por quê?
Porque estatisticamente, a gente fez uma estatística de todas as provas da magistratura do trabalho de 2006 até o segundo concurso nacional, que foi nos anos de 2023 e 2024. Estamos esperando o próximo, o terceiro concurso nacional ou um possível regional, para a gente atualizar a nossa estatística, mas a estatística é 80% são questões de base. 20% das questões são questões novas ou de temas difíceis. O que seria uma questão nova, por exemplo? Hoje, a gente teve 21 teses novas do TST, novas, que não são novas, né? Uma reafirmação de jurisprudência, mas 21 teses vinculantes aprovadas pelo TST em fevereiro, mais 18 em março. Essas novas teses seriam cobradas e se enquadrariam nesses 20% aqui. Saiu uma nova lei dispensando o advogado de pagar custas, adiantar o pagamento de custas para cobrar honorários advocatícios. Mais uma questão que estaria nesses 20%. Então, vamos supor, se você está esperando a sua discursiva agora, as coisas que vão acontecendo, que vão sucedendo ali, elas são importantes e vão cair na sua prova. Exemplo, eu fiz uma prova em 2015 que eu fui reprovado, mas uma prova discursiva, em que entre a primeira fase e a segunda fase saiu a Lei Complementar 150 de 2015, que é a lei do doméstico. Então, a gente inclusive foi autorizado a levar a lei impressa do Diário Oficial, tirar lá do Diário Oficial e imprimir. Você podia levar essa lei nova, porque elas não estavam nos vademecums e nas CLTs organizadas. Então, você precisava ter essa noção. Por exemplo, a prova em que eu fui aprovado, a prova de sentença foi inteira sobre a Instrução Normativa 39 de 2016 do TST. Ou seja, era uma questão muito, mas muito nova. Inclusive, era o caso de ser autorizado a levar a do Diário Oficial impressa também. Mas o que são essas questões de base, então? As questões de base são aquelas questões em que você precisa ter uma base lá do seu concurso, lá do seu estudo de doutrina para a magistratura, estudando direito do trabalho, processo do trabalho, constitucional, administrativo. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre falo, né? Saber diferenciar fraude de execução e fraude contra credores. Outro dia, a gente, por exemplo, pegar o segundo concurso nacional, a gente teve a questão 1, foi responsabilidade objetiva, né? Que é o tema 932. Depois a gente teve LGPD. Depois a gente teve justa causa. Não sei se é essa a ordem, tá? Depois a gente teve embargo de terceiros, bem de família. A gente teve, mais para o final, trabalho ilícito, proibido. Então, são todas questões que são muito básicas. Outro dia, estava aplicando uma discursiva no nosso curso de discursiva e a cobrança era era uma questão difícil, mas a base era competência territorial e princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, é complicado a gente pensar que a discursiva envolve apenas coisas novas ou coisas difíceis. Porque estatisticamente isso não faz sentido. E aí a gente gera dois problemas. Primeiro problema do treino errado, você treinar só temas difíceis. Primeiro problema é que você fica paralisado. Isso te gera o
receio de reprovar. Então você fica sempre naquela ideia de que eu preciso de um curso de discursiva para ter o tema que o professor vai dar, que ele vai pesquisar para eu ter mais facilidade de enfrentar a prova. Então, na cabeça do concurseiro, eu preciso saber o que é emprego verde, o que a OIT falou sobre liberdade sindical no Brasil, o que é tudo sobre subordinação algorítmica, todos os conceitos possíveis sobre direito ambiental do trabalho, quando, na verdade, preciso saber sobre ecossocialismo aplicado ao direito ambiental do trabalho, economia de cuidado, quando, na verdade, tudo isso que a gente está falando não cai na prova. Não caiu no primeiro, não caiu no segundo concurso nacional. O primeiro concurso nacional foram de temas ainda mais básicos. Não teve nenhum tema assim realmente difícil, a não ser o examinador que cobrou lá direitos reais, né? E gera uma dificuldade porque a gente está voltado para a área trabalhista e ele quis pegar todo mundo no contrapé, mas o tema em si não é difícil, não é inacessível. Quando eu falo de tema difícil, é aquele tema de difícil acesso, que você não encontra nos manuais, que você precisa acompanhar a jurisprudência com muito afinco, que você precisa ler todas as emendas que saem, que você precisa pegar revistas especializadas, como era a revista LTR, e ler todos os artigos para ficar a par qual que era a discussão acadêmica mais atual. E aí isso gera o receio de reprovar. E esse receio de reprovar gera uma dependência com cursos. Então você no seu íntimo acha que você é dependente de um curso de discursiva porque você acha que você sempre vai precisar do tema mais novo. Você pode ficar dependente por outro motivo, mas por esse não. Porque eu estou te provando que primeiro e segundo concurso nacional da magistratura do trabalho, por exemplo, foram temas de base. Você resolve tudo com o que está nos manuais, o que está numa aula normal, o que está num curso normal, está num PDF normal. Ou seja, você não precisa ficar se atualizando conforme a doutrina mais atual. E a gente gera um segundo problema, que é a dificuldade de responder problemas simples. Você não consegue responder problemas simples. Porque você está tão acostumado a falar o que a OIT pensa sobre tal coisa e buscar no Pacto Internacional no PIDESC ou no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, na Declaração Universal de Direitos Humanos, em algum julgado da Corte IDH, e você está tão acostumado com responder esse tipo de coisa, e quando chega uma pergunta, a gente pensa, treino difícil, jogo fácil, né? Mas o que a gente vê é o contrário, o aluno não consegue condensar as informações mais simples numa resposta discursiva, porque ele está muito acostumado com coisas muito aprofundadas, mas extremamente aprofundadas. E aí, quando ele vai para uma coisa mais rasa, ele sente dificuldade, porque ele acha, não é, acredito que, e alguns alunos já me disseram isso, que no íntimo se pensa o seguinte, não é possível que seja só isso. E é só isso, né? E é exatamente apenas isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto, treinar conforme estatística. Então, treinar conforme estatística. A estatística nos diz que as coisas mais básicas são aquelas que são cobradas. Trabalho ilícito, trabalho proibido, né? Função social do contrato e relação de trabalho. Boa-fé objetiva e relação de emprego. Coisas simples, tá? Coisas de base, né? Desdobramentos do princípio da proteção no direito do trabalho. Já caiu mais de uma vez na época dos regionais. Não tem por que não cair
agora nos concursos nacionais. O perfil é muito parecido, tá? Dos concursos regionais para os concursos nacionais, beleza? E a gente vai para o segundo ponto. Criar uma discursiva exige um processo bem definido. Isso aqui é o mais importante. Processo bem definido. Processo, eu digo 2 pontos essenciais. Primeiro, em termos de estrutura. E segundo, por uma falta de um nome melhor, aspectos mecânicos, vamos dizer assim. Já vai entender isso. Então, a estrutura precisa ser bem definida. Primeiro, estrutura não é uma fórmula pré-pronta, tá? E a estrutura é aquele negócio lá de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí tem uma aula de estrutura que a gente fala sobre isso. Dá uma olhada aqui no canal que vai estar lá. Beleza. Essa fórmula pré-pronta, ela dá errado. Por quê? Se são 10 questões, e você usar a fórmula em todas elas, você vai ter um jeito de escrever muito repetitivo. E o examinador, ele sente isso. Tanto que no segundo concurso nacional, um dos motivos da alta reprovação foi esse. Muita fórmula e pouco conteúdo direto em relação ao tema. Vocês vão ver que, com introdução, desenvolvimento e conclusão, não é uma resposta tão simples. Você não fala é possível a compensação de jornada por acordo individual? Você não vai falar sim por causa do artigo 59, parágrafo, sei lá, 6º, 5º, 6º da CLT. E artigo 611, A da CLT. Vai falar lá de anual e semestral. Não pode ser uma resposta tão simplória, porque o seu colega vai falar de limite de jornada, de previsão constitucional, de como era, de como ficou, artigo 85 do TST, súmula 85 do TST, vai fazer uma demonstração de um conhecimento muito mais aprofundado. Além disso, o próprio padrão dos espelhos vem revelando essa necessidade de uma resposta não tão simplória. Ela é direta, mas não simplória, né? A gente acaba confundindo as duas coisas. Normalmente, isso vai envolver sempre premissa e conclusão. Você não conclui para depois estabelecer a premissa. Cabe banco de horas individual, por acordo individual? Sim, porque tal, né? Não é isso. Porque no sim, porque o artigo prevê, você está colocando sim, que é a conclusão, e depois você vai estabelecer o fundamento. A gente inverte essa lógica. Primeiro a gente estabelece a premissa. A súmula 80, a previsão constitucional é tal, a súmula 85 do ST dizia tal, reforma trabalhista trouxe tal e tal dispositivo, portanto pode. É um exemplo bem simples, mas que demonstra que, por conta de a gente estabelecer a premissa e depois concluir, a resposta ela naturalmente fica um pouquinho mais longa. Isso serve, estabelecer premissa e conclusão serve para toda a parte da construção da sua discursiva, do início até o fim dela. Por que que ela serve, funciona assim do início até o fim dela? Porque em determinados momentos você pode acabar caindo na armadilha falando, o TST entende assim. E aí você não fala por que que o TST entende assim. E para a discursiva, falar que o TST entende assim é uma coisa muito simples que acaba não pontuando. Então, um outro ponto é que a estrutura
dar um start. O que é dar um start? A parte mais difícil é colocar o papel na caneta, a caneta no papel e começar a escrever. Ou seja, começar a falar suas primeiras frases, colocar suas primeiras frases ali. Depois das primeiras frases feitas, o negócio já flui mais rapidamente. Então, se você sabe uma estrutura em que a introdução vai provavelmente vai ter tais coisas, você já tem um início definido e sabe por onde começar. A partir dali, se a sua estrutura inicial já está pronta, fazer o resto fica muito mais natural, muito mais fluido. Tá? Quando o aluno vai avançando, essa estrutura ela vai ficando mais maleável, mais flexível. Tá? Beleza. Então, essa é a primeira coisa. A estrutura tem que ter uma fórmula, não é uma fórmula pré-pronta, mas é uma parte do processo bem definido. E essa estrutura ela serve para te dar um start, certo? Aí a gente tem os aspectos mecânicos de saber como você se comporta. Qual é a primeira coisa que você faz? Pega seu vademécum, você usa folha de rascunho, não usa folha de rascunho. O que você faz? Esses aspectos mecânicos, eles têm que ser sempre repetidos. Tem que ser sempre o mesmo processo. O processo para criar uma discursiva de 60 linhas é o mesmo processo mecânico para você criar uma discursiva de 30 linhas. Porque eu quero que você tenha uma produção, o resultado disso é uma produção, qualidade semelhante. Quando você tem a produção de uma qualidade semelhante, o que vai acontecer é que você vai conseguir, com o tempo, estabelecer um padrão mínimo de qualidade. As suas respostas vão ter um mínimo e dali para baixo você não produz uma discursiva pior do que aquilo, para baixo daquilo. Então você estabelece um mínimo. Então daqui eu só consigo fazer melhor, mas nunca pior. Isso é o que dá a chance de você passar. Porque eu não quero que você tire 0,2, eu não quero que você tire 0,3 em uma questão. Eu quero que você tire sempre, no mínimo, 0,5, 0,6. Por quê? Se 0,5, 0,6 é o seu mínimo, quando você tirar 0,7, 0,8, você vai aumentando a sua chance com o decorrer das respostas. Esse padrão ele tem que ser repetido, sempre repetido. Ele tem que ser algo que você sempre faz. Normalmente, eu fazia os seguintes passos. Eu fazia, primeiro, um brainstorming. Então, li lá, por exemplo, banco de horas individual. O que eu lembro sobre o tema? Artigo 7º, inciso 13, artigo 7º, inciso 16. Aí eu coloco tudo, eu penso em tudo. Então, eu penso assim, duração do trabalho como medida de higiene e segurança. Vou escrevendo. Tudo de forma abreviada, só para eu não me esquecer de nenhuma dessas partes do brainstorming. Aí vou pensar na súmula 85, qual é a previsão da súmula 85, artigo 59, parágrafo 6º, salvo engano, artigo 611-A, reforma trabalhista, e aí vou juntar todas essas informações. Depois que eu junto todas essas informações, eu vou colocar elas num esqueleto, em forma de lista, tá? De todos os testes que todos os alunos fizeram, mapa mental, etc., não dá certo. Faça em forma de lista. Então, a lista vai ter uma ordem, 1, 2, 3, o fundamento
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, não importa. E conforme você vai escrevendo, você vai riscando esse fundamento da sua lista, para você saber que você já falou sobre ele e pode ir para o próximo. Com isso, eu evitava esquecer de algum fundamento e evitava parar no meio da escrita para buscar qual é o próximo fundamento. Ou seja, eu já sabia o que eu ia escrever, então isso me dava muito mais velocidade. Como eu tinha velocidade, eu conseguia terminar a prova muito mais rápido. Entendeu? Veja que nesse processo mecânico que eu falei, eu não coloquei a consulta ao material. Porque a consulta a material é uma coisa extremamente pontual. Ela não é feita a todo momento. Você não para e abre o seu Vademécum e começa a pesquisar, porque não dá tempo de fazer isso. Então a gente normalmente vê a pessoa chegando lá no dia da prova com uma maleta de 22 quilos de Vademécum, CLT, INR e convenções da OIT para consultá-la no dia, e isso geralmente não adianta muito. Porque o que mais importa é você adquirir velocidade. Porque às vezes você pode fazer respostas muito bem fundamentadas, perfeitas, com tudo muito certinho, mas fazer apenas 6, 7 questões. E aí você deixa 3 questões de fora. Eu prefiro ser mediano em 10 questões do que ser perfeito em 5, 6. Certo? Beleza? Beleza. Esses aspectos mecânicos você cria o seu, mas eu acho que o ideal é esse e o principal é a formação de uma lista. Esse aspecto mecânico, seu comportamento, não pode ter muitos passos também, ele tem que ter poucos passos. Porque quanto mais coisas você coloca, mais tempo demora. E o ideal é que você consiga fazer uma discursiva em torno de 30 linhas em no máximo 30 minutos. Tá? Então tem que ser uma produção muito alta. A partir do momento que você passa de 30 minutos numa resposta, você já está comendo o tempo da próxima resposta. Então você não pode fazer isso. E aí eu vou falar sobre a cereja do bolo. O que é o principal que você deve adquirir, almejar aqui na sua discursiva? É o seguinte, é um negócio que eu chamo de versatilidade. Versatilidade. Versatilidade é a coisa mais importante que você precisa para a discursiva, visando magistratura em geral, não só a magistratura do trabalho. Por que é a versatilidade o ponto mais importante? Porque não importa para mim se você consegue fazer tudo isso dentro de 30 minutos, com qualidade, tá? Se chega lá no dia da sua prova e a prova vem, você treinou para fazer 10 questões. No dia a prova vem com 8. E aí? Aí que entra a versatilidade. É o aluno saber se adaptar à situação. É o candidato saber se adaptar à situação. Então, a gente teve, por exemplo, no segundo concurso nacional, 2 questões que exigiam muita versatilidade do aluno, muita perspicácia. 5 questões com 30 linhas de limite, 5 questões com 60 linhas de limite. O que o examinador está dizendo? Aqui é que tem 30 linhas, fundamentação mais básica. Aqui onde é 60 linhas, fundamentação mais aprofundada. E você precisava captar isso para você poder replicar o que o examinador esperava de você na discursiva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente teve 2 questões com enunciados muito parecidos. Que era a questão lá do cara que pegou dados e tal, desviou dados, e aí tinha uma de LGPD, e outra, salvo engano, falando sobre justa causa. Muita gente não conseguiu se adaptar, ou seja, pegou isso aqui, o processo, e fez o mesmo processo para as duas. Só que se os enunciados eram muito parecidos,
você precisava ter versatilidade, ter perspicácia para poder entender que na questão 1 era sobre LGPD e na questão 2 era sobre justa causa. Aí muita gente falou sobre LGPD nas duas, ou falou sobre justa causa nas duas. E aí se deu mal. Por quê? Porque não é o que o examinador estava pedindo. Você precisa ler a prova como um todo, né? Ali é um diálogo. Então imagina que no diálogo o examinador fala uma coisa para você e você responde outra. Quando isso acontece, existe um confronto ali de ideias, da discussão, da linguagem, e o examinador fala, ó, isso aqui não dá para ser aprovado, porque eu perguntei X e ele falou Y. Então isso é importante. A versatilidade ela se alcança com treino, mas principalmente ela se alcança com, com essa intenção de sempre querer entender a discursiva e não replicar uma fórmula. É mais importante para mim que você entenda a discursiva do que você recrie e se repita fórmulas, porque isso não é importante. Bom? No mais é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.